Então, Mateus 25, versículos 31 a 46. Nós estamos finalizando a mensagem sobre o capítulo 25 de Mateus, que é as instruções de Jesus aos seus discípulos sobre a sua vinda, sobre o último dia e o que vai acontecer e como os discípulos deveriam se portar enquanto Jesus não viesse, ou melhor, enquanto eles aguardam o Senhor. Amém? Amém. Então, aqui nesses versículos existe o que eu chamo de uma metamorfose interessante. Ou seja, ovelhas que se transformaram em cabritos. Né? Sou irmão do cadeira. Boa noite, Edson, tudo bem? 25 da cadeira. Cadeira. Aqui também. Boa noite, pai. Ô, meu irmão. Boa noite, irmão. Sente-se, meu irmão. Boa noite, irmão. Que bom que você veio. Bom. Ficamos muito felizes e encorajados com a sua vida. Então, Mateus 25, Beleza. 31 a 46, como eu estava dizendo, você tem aqui uma metamorfose interessante. Ou seja, você tem ovelhas que se transformam em cabritos. Né? Vamos ler aí, Vicente, meu amado irmão, aproveitando a sua boa voz, a sua grande dicção e a sua boa versão das Escrituras. Mateus 25, 31 a 46. Vamos ver essa metamorfose interessante, ovelhas que se transformam em cabritos. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Muito bem. Então esta aqui é a terceira e última parábola sobre o fim dos tempos, a consumação do século
sobre as parábolas do fim do mundo que Jesus contou em Mateus 25. Então nós vemos que Jesus contou 3 parábolas. Primeiro foi das 10 virgens, as virgens prudentes e as virgens nécias. Depois Jesus contou a parábola dos talentos, né? E agora ele coroa todo o seu ensinamento com a parábola das ovelhas e dos cabritos, né? E nós estamos dizendo já desde o início da mensagem que aqui nesta passagem você percebe uma metamorfose interessante. São ovelhas que se transformam em cabritos. E isso, quando isso acontece, não é bom de jeito nenhum. Então note bem aí que nós temos que tomar cuidado com esta metamorfose indesejável, né? Então, se somos ovelhas de Jesus, temos que provar isso, amém? Temos que nos manter nesta condição para sempre. Então aqui diz que quando vier o fim do homem, se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença. Então as nações são todas as raças, todas as tribos, todos os povos do mundo, incluindo os judeus, amém? Incluindo os judeus, né? Agora a ideia de separação eterna entre pessoas, ela é sempre presente no Evangelho de Mateus, né? Essa ideia de separação eterna entre pessoas é enfática no ensino de Jesus em todo o Evangelho de Mateus, né? Então você tem sempre esse contraste entre os salvos e os perdidos, entre os fiéis e os infiéis, entre os crentes e os incrédulos, entre os filhos e os inimigos, e agora entre os cabritos e as ovelhas. Cabritos e ovelhas são desmisturados completamente na volta de Jesus. Este é o ponto. O ponto da parábola é sobre o reino de Jesus. É sobre a igreja dele. É sobre o povo que se diz à sua espera. Então, cabritos e ovelhas serão desmisturados completamente, definitivamente, na volta de Jesus, né? Agora é interessante que um pastor podia cuidar durante o dia de cabritos e ovelhas no mesmo campo. Mas à noite, quando esses animais eram recolhidos, eles tinham que ser recolhidos separados. Porque estes 2 grupos de animais, eles mostravam hábitos de repouso diferenciados, né? Um era mais calorento, né? No caso das ovelhas, então eles preferiam dormir mais ao ar livre. Os cabritos, né? Sentiam mais frio, então eles tinham que ser recolhidos para uma caverna ou para um curral mais fechado. Então, necessariamente, essa ideia de separação, né? Então, estão juntos, mas mais tarde são separados, né? Então, Jesus falou, uns vão para a direita e outros para a esquerda. Direita é bom, esquerda é ruim, né? Direita significa posição de honra, né? A esquerda significa posição de desonra, né? Direita significa favorável e esquerda desfavorável. Agora o discurso do rei aos que se comportaram como suas ovelhas, né? Ovelhas boas, praticam boas obras, amém? E esse discurso do rei, aqueles que verdadeiramente se comportaram como suas ovelhas, é interessante. É baseado nas boas obras, mas não é obras humanitárias. Não são obras de caridade, né? Note bem aqui que ele os chamou para si. Disse, vinde. Amém? Eles são filhos de Deus. Vinde benditos de meu Pai. E eles desfrutarão do reino na eternidade. Tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Amém? Então as ovelhas
sempre agiram como esperado por Jesus. Então, se você é uma ovelha de Jesus, como é que você está agindo? Do jeito que Jesus espera. Ele está satisfeito com você. A sua vida está dando fruto e correspondendo à expectativa dele. Amém? Não precisa ser a minha expectativa. Mas se for a expectativa dele, então está tudo ótimo. Então as ovelhas sempre agiram como esperado por Jesus. Agora é interessante aqui que as ovelhas, né, é que estão cuidando do pastor. Né? Lembra, na escritura o pastor, né, por excelência, o pastor no singular é quem? Jesus. É Jesus. Então aqui nesta última parábola, né, sobre a consumação do século, sobre o fim do mundo, são as ovelhas que cuidam do pastor. É interessante isso. Então, elas o alimentaram, elas o descedentaram, elas o vestiram, elas o visitaram quando ele estava doente, elas o hospedaram quando ele era um forasteiro e elas cuidaram deles, inclusive na sua doença. Né? Está vendo? E também o visitaram quando foi preso, digamos assim. E para a surpresa deles, né, das ovelhas que fizeram isto, que fizeram tanto pelo seu Salvador, eles não haviam percebido. É porque quando o cristão faz para alguém, né, ele esquece, amém? Lembra Jesus disse: o que faz à tua direita, né, não saiba à esquerda, né? Então o que isso quer dizer? Quando nós fazemos o bem, nós esquecemos. E a pessoa do mundo, quando ela faz o bem, como é que é? Ela sempre vai lembrar. Ela está doida para você, né, negar alguma coisa para ela, para te lembrar, né, mostrar. Mas os discípulos aqui, eles perguntam: quando é que nós fizemos isso? Porque eles estavam amando o tempo inteiro. E aí as circunstâncias vieram, eles agiram como esperado e eles nem sequer se lembravam, né? Para surpresa deles, que fizeram tanto pelo seu Salvador, eles não haviam percebido. E o que é que eles não haviam percebido? Que amando os irmãos, eles amavam Jesus. Amém? Amando os irmãos, cuidando dos irmãos, né? Servindo os irmãos, servindo uns aos outros, eles acabaram amando ao próprio Jesus. Mas eles não percebiam, amém? Mas eles fizeram, está vendo? Então na parábola, ovelhas, né, aqui são chamados de os justos, né? Benditos do Pai. E estes perguntam: quando foi, Senhor, que tivemos com sede, com fome, nu, forasteiro, doente, preso, e te assistimos em tudo isso? E a resposta surpreende. Qual que é a resposta de Jesus? Surpreende, por quê? Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes, o quê? Pequeninos, o quê? Irmãos. Nós somos irmãos de Jesus? Somos irmãos de Jesus. Jesus olhou para os que ouviam e disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São aqueles que fazem vontade de Deus. Então a resposta surpreende, porque Jesus disse: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, a mim o fizeste. Amém? Então por que é um prazer servir cada irmão? Né? Com o que quer que seja, ajudar, seja com o que for, por que é um prazer? Porque você está fazendo a verdade, é para Jesus. Amém? Não importa se aquele irmão é conhecido, é famoso, né, é grande intelectualmente ou é uma pessoa mais simples e humilde, não importa, fazemos para Jesus. Então essa é a boa aplicação aqui da passagem. Qual que é? Que eu olho para cada um dos irmãos, né, e eu vejo que nós estamos fazendo isso. Amém? Então vamos continuar. Vamos continuar contribuindo com Jesus que está no céu, mas nós vamos continuar contribuindo com Ele aonde?
aqui na terra. Amém? Aqui na terra nós podemos continuar contribuindo com Jesus. Então vamos amparar os seus pequeninos irmãos. Os seus pequeninos irmãos. Não é só seu irmão, é irmão de quem? É irmão de Jesus também, né? Em especial aqui, né, nós temos que lembrar, em especial aqueles irmãos que vão sofrer pelo Evangelho. Aqui tem um contexto todo especial que nós temos que dar todo o suporte para qualquer discípulo de Jesus continuar fiel e fazendo a vontade de Jesus. Amém? É o nosso papel como igreja, como irmãos, né? Então, em especial, aqueles que para levar o Evangelho do Reino se dispuseram a passar por fome, por nudez, por perigos. Amém? Às vezes arriscou até ser preso, né? Enfim, por causa do Evangelho, se dispuseram a passar por todo tipo de privações e angústias para fazer a vontade de Deus. Então, agora nós temos aqui outro grupo, né, de pessoas. Quem são? Os cabritos, né? Os cabritos. Eu lembro, né, que havia uma denominação que quando a pessoa saía chamava de cabrito, né? Ficava xingando e apontando, ó, fulano agora é cabrito e tal, né? Mas aqui, né, quando Jesus fala sobre os cabritos, né, ele está falando daquele último dia, amém? Porque note bem, enquanto você vive aqui na terra, não é você que julga quem é cabrito e quem é ovelha, amém? Não é nosso esse julgamento é de Jesus, inclusive no último dia. Ele espera mesmo é que todos nós possamos ser fiéis e ser ovelhas amadas dele. Mas o ponto aqui não é para a gente apontar, né? Fazer igual essas pessoas faziam. Os cabritos à esquerda ouvirão a sentença. Qual sentença que eles vão ouvir? Apartai-vos De mim, maldito. de mim, maldito. Tá vendo? Coisa ruim de ouvir, né? Jesus está dizendo, olha, fique longe de mim. Vocês são malditos, né? São amaldiçoados. São pessoas que eu não posso falar bem em nada, né? Então essa é a sentença que eles vão ouvir. Apartai-vos de mim, malditos, né? Malditos. Agora, por quais motivos? Por que essa sentença sobre os cabritos? Porque tive fome e não me desse. Exatamente, pelos motivos contrários. Pelos motivos contrários, né? Então eles não fizeram nada por quem? Por Jesus. Por Jesus. Né? Jesus precisou, mas eles não se dispuseram. Eles não fizeram nada por Jesus. Nada. Né? Então, eles deviam estar tão centrados em quem? Em si mesmos, que não viram aqueles, né, que tão próximos deles seguiam a Jesus e pelo reino estiveram dispostos a sofrer e a passar tribulações e privações. Então estes malditos devem ter pensado, problema é do fulano, problema é do cigano, eu tenho que cuidar de quem? Né? Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu não posso ficar, né, me preocupando com todos, né? Exatamente. Então essas pessoas deviam estar muito preocupadas consigo mesmo, muito centradas em si mesmos, né? Para não ter visto Jesus, né, na vida dos irmãos que por amor ao reino e estavam tão próximos dele, precisavam de ajuda para continuar a obra, né? Então, às vezes essa pessoa deve ter pensado, o problema é deles, né? O problema é deles. Então, qual que é a aplicação? Quando é que uma ovelha pode se tornar um cabrito para o último dia? Essa
Estamos falando de uma metamorfose indesejável, né? Então devemos evitar ao máximo passar por essa metamorfose. Mas aqui, tirando uma aplicação da passagem, quando é que uma ovelha pode se tornar um cabrito para o último dia? Quando ele se desvia? Não. Quando ele não fez o que, ou quando ele não serviu ao mestre, quando ele não fez o que... Sim, exatamente. Esse aqui é o ponto central que nós podemos identificar. É que, né, não precisa ser uma pessoa má. Não precisa ser uma pessoa perversa. Né? Não precisa ser uma pessoa que esteja fora da onde? Da igreja. Basta o quê? Não fazer o que deve fazer. Basta deixar de fazer, né? Então, não precisa ser uma pessoa muito má para se transformar em cabrito. Não precisa ser uma pessoa perversa ou pervertida. É só o quê? Deixar de fazer. Lembra que Jesus disse para eles? Sempre que o deixaste de fazer a um desses pequenos irmãos, também deixar de fazer. Então não é ovelha, Não começa. é cabrito. Estava lá no rebanho, estava lá no meio. Mas no final, não era o que o mestre esperava. Então esse é o ponto. Né? Lembra que a Bíblia diz sobre pecado ativo e pecado passivo. É isso? Pecado ativo é fazer o mal, quebrar a lei de Deus, né? Ser perverso, ser maldoso, malicioso ou pervertido, né? De propósito. Mas Jesus não está falando desse tipo de pessoa. Ele está falando de alguém que, né, não era tão mal, mas o que? Deixou de fazer o bem, né? Deixou de fazer o bem a quem? Aos irmãos de Jesus e ao próprio Jesus. Está vendo? Então esse é um ponto interessante aqui, né, da parábola, né? Então é só pensar que não temos que nos envolver na pregação do Evangelho e nós já vamos estar, né, nos transformando em cabritos. É só negligenciar os nossos deveres com irmãos, é só deixarmos os fiéis, né? Serem fiéis sem nós, e os que pregam com as suas necessidades e nada fazer para apoiá-los, aí ovelha descobre que na verdade é o quê? Cabrito. Então, uma observação importante. O contexto desta última parábola, lembre-se, ainda é o reino de Deus. Amém? Então o que está em destaque aqui não são as obras de caridade, né? Ou humanitárias. Não é essa obra que Jesus está falando, né? Mas a maior obra, que é a missão da igreja. Amém? O que a igreja tem que fazer? Pregar a palavra. E para que pessoas como eu, como vocês, vivamos para pregar a palavra, nós podemos passar várias provações e privações. Amém? Então o contexto aqui, né, desta última parábola ainda é o reino de Deus. Então não está falando de obras de caridade, obras humanitárias, né? Lembra, Jesus até falou com os seus discípulos: os pobres vocês sempre vão ter. Vocês vão poder fazer o bem a eles sempre que vocês quiserem. Mas existe uma coisa que não faz parte disso, faz parte do quê? Do eterno propósito de Deus, que é a obra da igreja dele, que é a missão. Amém? Então o contexto é a maior obra, que é a missão da igreja. A maior de todas as obras, que é o quê? A pregação do Evangelho. Genuíno e autêntico Evangelho de Jesus. Amém? Então, só uma coisa clara, né, João, que explica aí. Então é assim,
É tipo assim, né? Então, na verdade, Jesus ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Sim. E uma coisa que é muito do nosso dia a dia, muito comum, né? É que as pessoas, elas vão ser condenadas por elas mesmas. Porque é a decisão da pessoa é que vai salvar ela, né? A decisão de fazer o que Jesus mandou, né? Então, ela não vai poder culpar Jesus a hora nenhuma, culpar Deus a hora nenhuma, né? Sim. Você teve culpa, Deus, você viu o que eu estava fazendo? Não. Deus não interfere, né? Justamente. Na vontade do ser humano, no sentido de que, né, vai forçar ele a trilhar um caminho que ele não queira. Então o ponto aqui é que no final é nosso apoio a esta obra que conta, né? Imagine uma pessoa que, né, apoiou muitas obras de caridade, muitas obras humanitárias. Vai ser perdido. Mas a pessoa que, como discípulo de Jesus, como ovelha de Jesus, né, participou e apoiou, né, e deu suporte, e estava lá né, disposto a tudo para que a obra do Evangelho, levada por homens, por mulheres simples, por pessoas que querem viver o reino, foi para frente, então é esta obra que vai contar no final. Amém? No final, é o nosso apoio à obra de Jesus no mundo que vai contar para a salvação. Amém? Conclusões e desafios, né? Então, as conclusões e os desafios, nós vamos pensar aqui no versículo 46, né? Que diz o quê? Irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Né? Então, na verdade, este versículo é a conclusão